Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Salve, salve, família Bugrina! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Ganhamos do Curitiba 2-1. Mas antes de começarmos a falar do jogo, já vou fazer aquele pedido para você, hein? Compartilhe, comente, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube para que a gente possa espalhar esse conteúdo para geral. Combinado? Conto com você, hein? Nesta terça-feira, o Guarani voltou a jogar, a atuar em campo pela Série B, após aí uma paralisação de mais de 10 dias, por conta aí do adiamento do jogo contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, por conta das queimadas, né, que vem atingindo aí o interior de São Paulo. E foi um tempo aí para a gente descansar e voltamos super bem, né? Ganhando do Curitiba 2-1, um adversário que vinha de 3 vitórias, né? Tinha um melhor desempenho aí no retorno e o Guarani impôs aí seu fator casa e ganhamos do Curitiba. Só que não foi um jogo fácil, né? O primeiro tempo foi muito amarrado, foi muito truncado, né? A equipe do Curitiba chegou muito forte na questão defensiva, né? Todo o time praticamente na linha de defesa e eles tentavam arranjar aí uns contra-ataques e por conta disso o Guarani não conseguia furar a defesa do Curitiba. Tanto que o gol só saiu no finzinho do primeiro tempo, né? Após um chute lá do Luan Dias, que pegou lá o João Vitor, que fez o gol. Foi colocado aí, parece até que gol contra, né? Do defensor aí do Curitiba. Mas para mim foi o gol do João Vitor e 1-0 para o Guarani. Só que, já no começo do segundo tempo, o Matheus Friso aí, numa bela jogada, empatou a partida, 1-1, logo aí aos 2 minutos. Só que o Guarani tá com a mente diferente, não desiste e já respondeu logo em seguida, após o cruzamento do Luan Dias, gol de cabeça do Gabriel Bispo, volantaço, fazendo um gol de cabeça, golaço. Será que ele vai ser o novo Rodrigo Andrade, que vai chegar como elemento surpresa no ataque? Já deu certo, hein? E assim, o Guarani ganhou de 2-1. No final da partida, o Heitor entrou novamente em campo. Putz, cara, ele fez um corte com a direita, meteu um chutaço com a esquerda e mandou a bola no travessão. Seria um golaço. Eu não estive no Brinco de Ouro, assisti a partida pelo Sport TV e a comentarista da Sport TV, Fabiola Andrade, nossa, muito ruim nos comentários, né? Dizendo que o primeiro tempo foi apático. Não, o primeiro tempo não foi apático, foi difícil. O Guarani queria, né, buscar o primeiro gol e não conseguia, né? Como eu disse, defesa do Curitiba muito fechada. Então o Guarani não conseguia, cara. E jogo bom não é jogo que tem gols, né? É jogo jogado, só que ontem tava difícil até de ter o jogo jogado, né? Curitiba não tava facilitando a vida do Guarani. E o segundo tempo, assim, não foi muito diferente. Como os gols saíram muito rápidos, 2 e 5 minutos do segundo tempo, ali o Guarani já conseguiu administrar bem a partida, conseguindo levar os 3 pontos ao término dela. O Guarani acho que se comportou muito bem defensivamente, Vladimir não tomou nenhum susto, fez uma outra defesa, mas assim, no geral, o Curitiba não assustou e também o Guarani no ataque também não exigiu aí muito trabalho para o goleiro adversário, mas foi uma vitória importantíssima no campeonato. O Guarani virou o turno com 11 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona e agora está a 4 pontos de diferença. 4 pontos do CRB, que também tem a mesma quantidade de jogos do Guarani. O Guarani tem um jogo a menos aí, como eu disse, por conta do jogo contra o Botafogo. Vamos supor que o Guarani tivesse vencido o Botafogo, o Guarani já passaria 3 adversários dentro da zona de rebaixamento. Então, para você ver como que o Guarani está nesse segundo turno. E tudo, a gente falava assim, o Guarani tem que fazer campanha de campeão para poder se salvar
do rebaixamento. E por enquanto vem fazendo isso. Muito bem feito. Nesse retorno, o Guarani está invicto com 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Ou seja, o Guarani está com 83% de aproveitamento. Somou 10 pontos de 12. E como que o Guarani mudou assim da água para o vinho? Quem são os responsáveis por essa mudança? Alan Al, principal responsável? Rodrigo Pastana, um dos principais responsáveis? Vamos lá fazer uma linha do tempo referente à chegada desses profissionais. E se você já tá na fila do perdão do Alan Al, porque assim, a gente não queria ele, né? Teve, quando saiu o Júnior Rocha, foi cogitada aí a chegada do Pintado e do Alan Al. E a torcida não queria nenhum dos dois. Aí chegou o Pintado, que foi o menos rejeitado. Aí com a saída do Pintado, né, e a chegada do Rodrigo Pastana, foi feita aí a contratação do Alan Al. Se você está na fila do perdão, comenta aqui, ó. Estou na fila do perdão do Alan Al. Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui da chegada do Rodrigo Pastana no Guarani. Fazendo a pesquisa aqui, ó, saiu uma notícia no Globo Esporte que foi oficializada a chegada do Rodrigo Pastana no dia 10 de julho. Então, do dia 10 de julho para cá, o Guarani jogou 9 vezes. Ganhou 4 jogos, empatou 3 e perdeu 2 partidas. Então o Guarani somou 15 de 27 pontos. Então o aproveitamento do Rodrigo Pastana à frente do Guarani é de 55%. De aproveitamento. Rodrigo Pastana, o primeiro jogo dele foi Novo Horizontino 1, Guarani 1. Depois, Guarani 2, Goiás 3, uma infelicidade aí, né? A gente teve falhas, né, do Douglas Borges nessa partida. Amazonas 1, Guarani 1. Essa foi a última partida do Pintado. E aí depois, Guarani 1, Brusque 0. Depois de um longo tempo, mais de 10 jogos, o Guarani voltou a vencer, certo? Depois, Ceará 3, Guarani 1. Primeiro jogo do Alan Al. E aí virou o turno. Segundo turno, Guarani 2-0 no Vila Nova, Chapecoense 0, Guarani 4, empate com o Santos 1-1 e agora a vitória de 2-1 no Curitiba. Dentro desse tempo aí de reformulação da equipe, chegaram 11 jogadores e saíram 13. Teve aí uma reformulação geral. Os destaques os reforços que vêm se destacando no Guarani, eles foram contratados pelo Toninho Cecílio, que é o Matheus Salustiano, o Pacheco e o Gabriel Bispo. Além deles, chegaram o René Santos e o Daniel dos Anjos. Esses foram cinco reforços do Toninho Cecílio, tá? O Rodrigo Pastana trouxe mais seis reforços. Aí tem reforço do Floresta, tem reforço do Tombense. Então a característica dele foram de jogadores que estão com fome, com vontade de jogar bola, com vontade de vencer. Bem característica aí de outros anos, né? Que ele trouxe o Jamerson, o Yuri Tanque, de equipes modestas e que deu certo. Esses reforços que o Rodrigo Pastana trouxe, a gente ainda não consegue avaliá-los, porque chegaram há pouco tempo, jogaram poucos minutos, então a gente não sabe ainda se de fato eles serão reforços para o Guarani. Só que assim, o Guarani mudou muito, né? Do começo do campeonato para cá. A mentalidade tá outra. Então assim, o Pastana também ele fez uma faxina no time, né? O Lucas Paraíso tá sendo pouco aproveitado? Tem interesse lá do futebol português? Vamos mandar ele pro futebol português para ele ganhar experiência e se o time tiver interesse, faz a compra e o Guarani lucra com isso. Como ele não estava sendo muito aproveitado, trouxe outro atacante, e aí vamos ver se esse outro atacante vai ter um desempenho melhor que o Lucas Paraíso. Então, assim, fez uma faxina, né? Saiu o Léo Santos, saiu o próprio Daniel dos Anjos, então gente que não estava sendo bem aproveitada, saiu, ou seja, ele fez uma boa negociação, né? Para ambos os lados, para os jogadores e para o clube. Isso muda muito o clima o ambiente do time, né? Eu acho que quem ficou tá focado na luta contra o rebaixamento. A própria chegada do Alan Al, a gente consegue perceber nos vídeos de bastidores, a forma como ele trata o elenco, as palavras
de incentivo são muito importantes. Então, acho que ele trouxe uma nova energia também para o time. E falando de Alan Al, como que está sendo o desempenho do Alan Al no time? Ele assumiu o Guarani, já tem 5 jogos, com 3 vitórias, 1 empate contra o Santos e 1 derrota na sua estreia contra o Ceará. Então, tá indo muito bem no comando do Guarani. Então é isso, torcedor. A gente também mudou o nosso pensamento de rebaixado para em busca do milagre. Agora a gente tem mais 3 paradas, mais 3 partidas pela frente bem difíceis, né? Temos o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, o Paysandu, em Belém, e depois o Mirassol, que está aí figurando sempre no G4, em casa. Mas assim, quando terminou o primeiro turno, os outros 19 jogos que vinham pela frente seriam difíceis, né? Porque o Guarani, na última colocação, 11 pontos de diferença para poder sair do Z4. Cada partida seria difícil e cada partida seria uma final. Só que como a gente mudou a mentalidade, mudou o ambiente, o clima está diferente, então os adversários também vão pensar: pegar o Guarani vai ser um jogo complicado. Não vai ser nada fácil. E, torcida, parabéns pela presença, mais de 5 mil presentes no Brinco de Ouro, num horário que é ruim, né? Que é 9h30, muito tarde. Para quem depende de transporte público, fica muito difícil, né? A locomoção. Mas parabéns, os públicos vem melhorando, né? Contra o Santos foi mais de 10 mil, agora 5 mil. Estava numa média aí de 2 mil, 3 mil. Mas o torcedor que estava indo ao Brinco de Ouro nunca desacreditou do time, sempre foi para apoiar, e agora esse grito de eu acredito é um acordo fechado entre time e torcida, entre torcida e time, para a gente poder sair do rebaixamento. Agora está bem possível essa saída do Z4. Precisamos do seu apoio. Eu tenho certeza que vai uma galera boa para BH e dá para arranjar um pontinho de lá, hein? Dá para arranjar um pontinho de lá e quem sabe até ganhar essa partida. Deixa aqui, ó, seu comentário do que você achou da partida, sobre quem são os principais responsáveis por essa mudança, né, de mentalidade do Guarani. Rodrigo Pastana, Alan Al. Eu acho que a gente está no caminho certo e agora a gente está na luta mesmo para poder sair do Z4. Agora o Guarani é realidade, não é mais esperança, é realidade e a gente acredita que vai sair do rebaixamento. Vamos juntos nessa luta. É nós, é o Bugre.